minha amiga, servidora pública municipal de Santo André. Vem aí uma novidade para você. É um bate-papo descontraído sobre seus direitos e defesa do serviço público. É o podcast do Sindiserve Santo André. Ouça, comente e compartilhe. Vem com a gente! Podcast do Sindiserve Santo André. Hoje nós vamos atender a categoria de auxiliares de enfermagem. E estamos aqui com o nosso colega Antônio Marcos. Ele vai se apresentar para vocês. Meu nome é Antônio Marcos da Silva, sou auxiliar de enfermagem no município de Santo André há 25 anos. Atuo diretamente no atendimento à população e conheço de perto todas as necessidades e dificuldades da saúde pública. Estou aqui hoje para fortalecer esse diálogo de uma forma mais concreta. Vai ser um diálogo totalmente respeitoso, mas vamos trazer a público as nossas necessidades e, enfim, a nossa vivência aqui na saúde pública do município. Marcos, há quanto tempo a categoria de auxiliar de enfermagem está aguardando este reenquadramento? Essa é uma pauta que a categoria já acompanha há alguns anos. Houve conversas, estudos, debates ao longo desse tempo. E a gente entende que processos na administração pública levam um certo tempo. O que a gente quer agora, o que nós estamos buscando, é que esse diálogo avance de uma forma mais concreta, a partir de todo esse conteúdo que eu falei, os estudos, né, dos debates, enfim. E você sente que a categoria é desvalorizada? Caso positivo, como isso pode aparecer no dia a dia dos auxiliares de enfermagem? Eu diria que existe uma defasagem entre a função que exercemos e o enquadramento que temos. No dia a dia assumimos responsabilidades importantes e acreditamos que uma atualização da carreira ajudaria a reconhecer melhor o nosso trabalho. Qual que é a mensagem que você deixaria para o nosso prefeito e para o nosso secretário responsável pelo enquadramento, o secretário da Saúde? A nossa mensagem é de respeito e confiança. Sabemos que o prefeito Gilvan e todo o seu secretariado, em especial o secretário de Saúde, que é responsável pela nossa pasta e nossa secretaria, a gente sabe que todo esse conjunto que eu acabei de mencionar tem uma gestão pautada no diálogo e na responsabilidade. Acreditamos que essa pauta pode ser analisada com sensibilidade técnica e uma visão de futuro para o município de Santo André. E hoje, se o enquadramento fosse aprovado, o que isso representaria para você? Então, assim, são tantas coisas que eu até tive que anotar, porque com certeza eu não ia conseguir falar e não ia ser fiel comigo e nem com as pessoas que eu estou representando aqui hoje. Não é apenas uma mudança de cargo, mas a sensação de pertencimento, reconhecimento. É saber que a experiência acumulada ao longo dos anos foi vista, considerada e valorizada. É poder trabalhar com mais tranquilidade, segurança e motivação, tendo a certeza que o município acredita nos seus servidores e investe em quem cuida da população todos os dias, porque somos todos técnicos de enfermagem. Estamos aqui agora com o auxiliar de enfermagem Abner, também do Centro Hospitalar. Vou pedir para ele se apresentar para vocês. Meu nome é Abner, sou funcionário público no município de Santo André há 13 anos. Filho de uma funcionária pública há 30 anos. Minha mãe trabalhou 30 anos como funcionária pública, meu irmão também é funcionário público, né? Atuando nessa área aqui em Santo André. Abner, você conhece algum município do Grande ABC que já realizou o enquadramento? Caso sim, você sabe como que está nos dias atuais essa lei de enquadramento no município? Hoje nós temos o município de Diadema. Ele foi feito um processo interno, né? Um processo interno de Diadema para poder transferir a competência de auxiliar de enfermagem para técnico de enfermagem. Como que foi feito em Diadema? Como o funcionalismo público ele sempre tem a opção de plano de carreira, você pode fazer um processo colocando como assistente de enfermagem 1 e assistente de enfermagem 2. Foi o processo feito em Diadema. O que foi preciso para ser feito, né? Eles buscaram qualificação profissional, a experiência profissional, usaram a parte do plano de carreira para poder dar procedimento a esse processo. E a certificação de competência. A pessoa precisa ser técnico de enfermagem para poder estar atuando.
é o mesmo que a gente busca aqui em Santo André. Fora Diadema, tem outros lugares do Brasil, né, como a Prefeitura de Curitiba, também já foi feito isso de forma legal. Novo Oriente não foi feito de forma interna, foi feito para Curitiba toda, né. Novo Oriente e Piauí, Campo de Brito e Sergipe, esses daqui já fizeram para todos os municípios. E também tem no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados a PL 190 de 2025, que também está tratando disso, para transformar isso em legalidade, para poder passar o auxiliar de enfermagem para técnico de enfermagem de forma legal, a partir que o mesmo tenha suas competências em dia. E se o reenquadramento acontecer hoje, qual seria o impacto que isso ia ter para o serviço público e para a população andrense? Eu acredito que para a população andreense, primeiramente, vendo pelo local que eu trabalho, nós temos hoje profissionais altamente qualificados, com uma experiência grande, né, com mais de 10 anos de experiência, trabalhando com técnicos de enfermagem ao lado, fazendo a mesma função, né, e podendo oferecer para a população uma mão de obra muito melhor e mais qualificada. Eu acho que o primeiro impacto para a população seja esse. E quais a etapa a categoria de auxiliar de enfermagem já cumpriu nesse sentido? E qual a resposta vocês receberam da administração? As etapas desde o final do ano de 2019, a gente formou uma comissão junto ao sindicato, né, através de assembleia, né. A partir daí a gente começou a ter andamento, marcamos reunião com o secretário de desenvolvimento da ECA, Pedro Seno. A gente teve, se eu não me engano, 4 reuniões com ele em questão de mais ou menos um pouco mais de 2 anos nesse tempo. Na última reunião ficou tratado da gente avançar com o processo igual foi realizado em Diadema, né. Porém esse processo está indo para lá e agora se encontra travado no jurídico, né. E a gente aguardando uma resposta. Ah, Bia, talvez as pessoas não vão entender e você consegue esclarecer para nós por que que a gente fala de reenquadramento de auxiliar de enfermagem e não reclassificação? E você acredita que tem uma falta aí da vontade política para fazer isso acontecer? O reenquadramento a reclassificação em si, ela foi proposta pela prefeitura de Santo André, né, e não curva salarial, ou seja, era algo para beneficiar todos os funcionários públicos do município, né. Porém, eu acredito que foi feito de uma forma um pouco errônea, porque eles precisavam ter olhado para todas as categorias primeiro, ver quais seriam as dificuldades e implementar, e ter um prazo para isso, né, isso daí foi na primeira gestão do Paulo Serra, né. Mas enfim, por que que veio reenquadramento e não reclassificação? Na primeira reunião que a gente teve com o Pedro Seno, foi colocado, o que a gente estava sugerindo, e ele entendeu que o reenquadramento seria mais adequado, por quê? Porque a gente está na classificação 8 e é nível fundamental. Para a gente passar para técnico, nível técnico seria a classificação 9, a gente teria que ter o ensino médio. A gente juntou toda a documentação, né, para poder estar mostrando que a gente tinha capacitação para isso, ensino médio completo, curso de técnico de enfermagem completo, tudo, para poder dar andamento. Então, o reenquadramento se partiu a princípio dessas dificuldades que tivemos, de passar da categoria 8 para a categoria 9, né, e isso foi proposto pela própria gestão. Lembrando que o auxiliar de enfermagem entrou em vacância em 2020, né? Sim. Eu acredito que a vontade política é tudo nesse processo, porque como partiu da prefeitura, eu acredito que eles deveriam já ter dado andamento sem a gente ter que ficar se arrastando com esse processo há mais de 6 anos. Eu sei que nem todas as categorias ainda foram contempladas, porém, eu acredito que a área da saúde, com tudo que a gente viveu, toda a experiência que a gente viveu e o destaque que eles teve, toda a população batendo palma pra gente, eu acredito que eles deveriam olhar um pouco mais de carinho para essa categoria. E na sua opinião, qual é a importância do sindicato nessa luta? E o que ainda você acha que precisa ser feito para alcançar novos avanços? Ó, o sindicato ele representa os funcionários públicos do município, né. Então, nesse aspecto, a categoria e os sindicatos estão alinhados na importância de reconhecer a nossa categoria. Como eu disse, não que as que já foram contempladas sejam menos importantes e as que faltam ser contempladas também não sejam importantes, todas são, né. Eu acredito que, tipo, o que a gente precisa, começar a bater em cima são 2 aspectos, né. Primeiro, se existe já uma PL que está em andamento, a gente precisa fazer essa PL ganhar força, né, para poder transformar isso, né, e transformar essa nossa luta em realidade, né, junto com o sindicato e com a categoria. Eu acredito que esse seria o passo mais fundamental nesse momento, né.
Existem outros passos que a gente até já chegou a debater de entrar com um desvio de função, com recursos dessa forma, porque cada 5 anos que passa, empurrando esse processo, a gente só vai perdendo o valor. E se o enquadramento fosse hoje aprovado, o que isso representaria para você, Abner? Eu acho que representa, primeiro, responsabilidade, porque, como eu coloquei aqui em várias partes aqui, é algo que veio da prefeitura para o funcionário, entendeu? Então, acho que primeiro seria a responsabilidade da parte deles com a gente, né? Respeito, né? Pois é uma categoria muito sofrida, a gente trabalha muito, a gente tem muita responsabilidade, né? Então, eu acredito que a gente merece um pouco de valorização. E uma mensagem que você passaria hoje para o prefeito de Santander e para o secretário de saúde responsável pelo enquadramento? Eu acredito que por prefeito estuda, né? A gente chegou a ter reunião com o Giovanni também, né? Que ele estava com o secretário de saúde. Ele mostrou total solidariedade para a nossa luta, né? Porém, eu acredito que precisa de um pouco mais de esforço da parte dele e do secretário de saúde para ajudar a gente a conseguir, né? Sair desse projeto que já está se arrastando aí já para 6 anos. Não, muito obrigada, Abi, por suas palavras. Agora nós estamos aqui com a Divina, também auxiliar de enfermagem do centro hospitalar, e ela vai se apresentar para vocês. Eu sou a Maria Divina, auxiliar de enfermagem. Há 16 anos trabalho no município de Santo André, com a formação em enfermagem. Fala para mim qual o impacto que a falta do enquadramento causa na sua vida. A falta do enquadramento causa um grande impacto, porque eu sou auxiliar de enfermagem, estou com desvio de função, trabalho com os técnicos de enfermagem, sou, sou técnica de enfermagem também. Divina, o que acontece se o enquadramento continuar sendo ignorado? Qual que é o sentimento que você traz desse enquadramento não acontecer? Um sentimento de desvalorização, da gente não poder trabalhar com paciente de altas complexidades, igual os técnicos da fundação prestam essa assistência. Eu não sou só técnica, eu sou enfermeira, sou auxiliar técnica e enfermeira também, com pós em UTI adulto. Trabalhei 12 anos na UTI de Santo André. Isso é triste para nós. E eu lembro que foi por causa de um problema que uma supervisora lá acabou tirando todos os auxiliares da UTI, né? E neste momento você se sentiu muito desvalorizada ali, né? Muito desvalorizada aí de centro. O paciente chega, ele não quer saber se Divina é técnica, é auxiliar ou técnica. Ele quer um cuidado. Ele não é, eu não vou falar para ele, eu não posso porque eu não sou técnica. Então é isso, Divina. Muito obrigada, viu, Divina? Eu que agradeço. Então, eu queria deixar aqui uma mensagem para o nosso prefeito Silvano, para o nosso secretário da Saúde. Em 2022 foi realizado um levantamento. Esse levantamento, todos os auxiliares de enfermagem do município, servidores, preencheram. Eram 372 auxiliares. 270 têm o curso técnico, ou seja, eles estão sim capacitados, eles têm experiência para estar atuando como técnicos de enfermagem. Então, assim como na pandemia a gente teve palmas, a gente teve um reconhecimento, o centro hospitalar virou um hospital UTI, a gente estava ali servindo para o município, eu espero que o município tenha esse olhar hoje para nós auxiliares de enfermagem. Nós somos todos técnicos de enfermagem.